Olá, esse vai ser o primeiro de uma série de 5 vídeos nos quais nós vamos apresentar os principais resultados de um modelo de equilíbrio geral bastante amplo, no qual a gente vai contemplar simultaneamente consumo e produção de bens, né, com um número finito, né, mas indeterminado de consumidores de bens e de firmas. Eu posso ter N consumidores, N firmas, L bens, tá? E o nosso modelo vai parar de pé. Nosso modelo vai ser matemático, mas nós vamos ilustrar os principais resultados, né, usando representações gráficas também, tá? Bom, os nossos vídeos, tá? O nosso tema aqui, ele vai estar dividido, tá, em 5 partes, tá? Cada uma dessas partes vai ser um vídeo. O primeiro vídeo ele vai tratar, tá? Esse vídeo que a gente está apresentando agora, ele vai apresentar toda a notação que a gente vai usar ao longo dos 5 vídeos, tá? Mas, tá, os principais resultados, mais o conceito de eficiência, tá? E alguns resultados matemáticos derivados desse conceito de eficiência, sem apresentar uma interpretação econômica para esses resultados, nem uma interpretação gráfica. Isso vai ser feito nos 3 vídeos subsequentes, tá? No vídeo 2 nós vamos apresentar, tá, a interpretação econômica e gráfica, tá, para as relações entre as propriedades marginais das preferências dos consumidores, tá, numa alocação eficiente, tá? As relações entre as propriedades marginais das condições de produção dos bens pelas firmas numa alocação eficiente vão ser apresentadas no nosso vídeo 3, tá? O vídeo 4 vai apresentar, tá, o cruzamento dessas relações, né, as propriedades marginais das condições de produção nas firmas e as propriedades marginais das preferências dos consumidores na alocação eficiente. A gente vai ver que há relação, né, entre essas propriedades. Isso vai ser apresentado no vídeo 4, tá? E no vídeo 5, tá, nós vamos apresentar, tá, o resultado, né, do mercado, como essa economia vai ser organizada sob um sistema, sob um regime de mercado em concorrência perfeita, e vamos verificar as propriedades do equilíbrio assim obtido. Tá? Então, esse daqui é o nosso roteiro, 5 vídeos daqui para frente. Então, vamos começar com o nosso primeiro vídeo, tá? Que vai seguir-se então essa apresentação. Bem, como nós fizemos no modelo de troca, nós vamos abordar esse modelo aqui, que tem troca, produção, N bens, M empresas, L bens, M empresas, N consumidores. Nós vamos abordar esse modelo, tá, em 2 etapas. Na primeira etapa, nós vamos discutir as condições para uma alocação eficiente desse modelo, né? Eu já vou definir o que é alocação, mas é uma extensão da alocação de bens de uma economia de trocas, tá? Então nós vamos discutir, né, quais são as condições necessárias para que essa alocação seja eficiente, vamos caracterizar, né, uma alocação eficiente, e numa segunda etapa nós vamos ver qual seria a alocação resultante de uma economia de mercado em concorrência perfeita, na qual os agentes todos se comportam como tomadores de preços. Então, primeiramente, vamos descrever o que a gente vai entender por uma alocação nessa economia, né? Então, uma alocação vai ser um conjunto de diversos números, né, representando, primeiro, quanto cada consumidor vai consumir de cada bem. Então, primeiramente, tá, os vetores de consumo de todos os consumidores, né? Depois, tá, não necessariamente nessa ordem, mas eu coloquei nessa ordem. Depois, qual que vai ser a produção bruta de cada bem por parte de cada empresa. Então, um conjunto dos vetores de produção de cada uma das empresas, né? E por fim, né, quanto cada empresa vai usar de cada bem como insumo na produção de cada um dos outros bens, né? Então eu vou ter aqui, tá, o conjunto de todas as matrizes de uso de insumos por parte de todas as empresas dessa economia. Então, para a descrição, né, da alocação dessa economia, ela vai requerer N vezes L mais M vezes L mais novamente M vezes L ao quadrado números, né, representando cada um deles, né, consumo por parte dos consumidores, produção por parte da empresa,
uso de insumo por parte da empresa para produzir um bem, né? Então tem bastante números aqui, mas por sorte a gente consegue usar uma notação suficientemente abstrata para a gente não ter que descrever, né, esse mundaréu de números. Bem, nem toda alocação ela é factível, né? Eu posso ter alocações que são alocações do sonho, né? Quem me dera a minha economia funcionasse assim, mas a nossa economia está sujeita a restrições e as restrições são expressas porque pelo fato de que os bens inicialmente só existem em quantidades limitadas dadas pelas dotações iniciais desses bens, né? E o que eu posso produzir de cada bem é limitado pelas quantidades que eu vou usar de insumo para produzir esses bens e pelas funções de produção das empresas. Então, a gente dessas alocações das alocações que eu posso conceber, né, as alocações factíveis, né, tem que atender, tá, a algumas limitações, tá? Então, uma alocação factível, primeiro, eu não vou ter consumo negativo de nenhum dos bens, vou assumir isso, tá? Não vou ter produção negativa de nenhum dos bens e não vou ter o uso negativo de nenhum dos bens como insumo na produção de qualquer bem, né? Primeira condição de factibilidade de uma alocação, tá? Segunda condição, né? Se eu somar, tá, tudo que é usado de cada bem, tá, para quê? Para consumo, primeira parte aqui, né? Estou somando o consumo do bem L para todos os consumidores. E para a produção, tá? Eu estou somando o uso do bem L para a produção de todos os bens por parte de todas as empresas, tá? Então isso daqui é todo o uso que vai ser feito do bem L na nossa economia. Isso não pode exceder, né, aquilo que existe inicialmente na nossa economia do bem L, ou seja, a somatória dos WL superescrito I, quanto cada consumidor possui inicialmente do bem L, mais a somatória do YL superescrito J, ou seja, a somatória das produções brutas de cada empresa desse bem, né? Então, eu só estou dizendo isso, né? A soma do que é consumido de um bem, tanto para consumo especificamente, quanto como insumo na produção de outros bens, não pode superar o que existe inicialmente na economia desse bem, mais o que vai ser produzido na economia desse bem também, né? Okay? Então essa é uma condição que é uma condição de factibilidade e que ela pode ser escrita de uma maneira mais enxuta, né? Dessa maneira aqui, bem mais limpa, né? X minúsculo subscrito L, que representa o total consumido pelos consumidores do bem L, mais Q subscrito L, que significa o total usado do bem L pelas empresas como insumo na produção, tá certo? Tem que ser menor ou igual a WL, o total da dotação inicial do bem L nessa economia, mais YL, o total de produção do bem L nessa economia por parte de todas as empresas. Tá? Exatamente a mesma coisa. E finalmente nós temos a restrição tecnológica, né, de que esses YJL aqui eles são limitados, né, ao valor dado pela função de produção. Ou seja, Y subscrito L superescrito J, né, ele é menor ou igual à função de produção calculada, né, no vetor de insumos que a empresa J emprega para produzir o bem L. E aqui ficou faltando só uma coisinha, eu vou completar e corrijo quando for encaminhar o material para vocês. Aqui é a função de produção do bem J pela empresa L. Então é isso que vai designar para a gente uma alocação factível. Bom, eu tenho uma infinidade de alocações factíveis, é claro que a gente vai querer selecionar aquelas alocações factíveis que por algum critério bastante razoável pode ser considerada, né? Podem ser consideradas mais desejáveis ou que tem algum tipo de propriedade desejável, e essa propriedade, vocês já sabem, a gente vai repetir, é a propriedade de ser uma alocação eficiente. Agora vamos recordar, né, o conceito de superioridade paretiana, né? Eu vou dizer que uma determinada alocação, que a gente pode dizer que é a alocação chapéu, né, que é descrita pelos vetores x1 chapéu até xn chapéu de consumo, mais os vetores y1 chapéu até ym chapéu de produção, mais as matrizes x maiúsculo 1 até x maiúsculo m de uso de insumos, né, de uma economia, tá? Eu vou dizer que essa alocação da economia é parede superior a uma alocação
barra, x1 barra até xn barra, y1 barra até ym barra, x maiúsculo 1 barra até x maiúsculo m barra. Tá? Caso aconteça o seguinte, né? Todos os consumidores, tá, consideram que a cesta de consumo que lhes cabe, cada um de todos os consumidores considera que a cesta de consumo que lhe cabe na alocação chapéu é ao menos tão boa quanto a cesta de consumo que lhe cabe na alocação barra. Ou seja, nenhum consumidor considera a alocação barra melhor do que a alocação chapéu do seu ponto de vista particular. E pelo menos um desses consumidores aqui, tá, considera que a alocação chapéu é superior à alocação barra, né? Então ninguém fica pior na alocação chapéu comparativamente à alocação barra, e pelo menos um consumidor fica melhor na alocação chapéu comparativamente à alocação barra, né? Então quando eu migro da alocação barra, essa alocação aqui, para a alocação chapéu, eu faço com que pelo menos um consumidor da nossa economia fique melhor, tenha uma utilidade mais elevada, e nenhum vai ficar pior, nenhum vai ter queda na sua utilidade. Nesse caso, eu digo que a alocação chapéu é Pareto superior à alocação barra. E nós vamos dizer que uma alocação de uma economia é eficiente, né, caso ela tenha, tá, essas duas propriedades. Primeiro, ela precisa ser uma alocação factível. Tá? E segundo, né, não pode existir outra alocação factível que lhe seja Pareto superior. Tá? Então, é uma alocação eficiente, é uma alocação factível que não é Pareto inferior, se vocês quiserem pensar assim, a qualquer outra alocação dessa economia. Ou seja, a partir de uma alocação eficiente, não é possível fazer qualquer mudança factível de alocação, melhorando a vida de um consumidor sem que outro consumidor fique pior. Que é o que está escrito, né, nesse parágrafo que apareceu na tela de vocês agora. E vamos usar essa definição de eficiência para tentar caracterizar ou descobrir algumas características, né, de uma alocação eficiente. Então, para tal, vamos imaginar que eu esteja vendo uma alocação eficiente, que seja essa alocação chapéu aqui, né, no qual os vetores de consumo são x e chapéu, os vetores de produção y e chapéu, e as matrizes de uso de insumos, essas matrizes, né, CJ chapéu. Tá? Então, suponha que essa alocação aqui seja eficiente. Agora defina, tá, para todos os consumidores, a partir do consumidor 2, tá, menos o consumidor 1, tá, um valor que é o I chapéu, que é a utilidade desses consumidores nessa alocação eficiente que a gente conhece. Né? Agora vamos imaginar que eu chegue para um planejador dessa economia e passe o seguinte problema para ele. Tá? Eu falo para esse planejador, eu quero que você escolha uma alocação da economia que maximize a utilidade do consumidor 1, tá? Dadas as restrições de factibilidade e dada a restrição que todos os consumidores, 2, 3 até N, tá? Eles têm que ter no mínimo a utilidade UI chapéu. Tá? Então o problema pode ser colocado, né, como um problema que está colocado aqui, né, maximizar a utilidade do consumidor 1, dadas as restrições de factibilidade, são as 3 primeiras linhas aqui, e para todos os consumidores de 2 até 3, a utilidade desses consumidores deve ser maior ou igual ao I chapéu. Tá? Esse problema tem solução? Ele tem solução, né? Porque a gente sabe que a gente consegue dar essa utilidade UI chapéu para todos os consumidores, porque a gente partiu de uma alocação que é eficiente, portanto é factível, que dá essa utilidade para cada um dos consumidores de 2, 3 até N. Né? De fato, a gente conhece a solução, é a nossa alocação eficiente. Mas o nosso planejador não conhece essa solução, digamos, ele ainda não conhece essa solução, mas ele vai saber que essa solução é factível, por quê? Primeiro, ele sabe que ele consegue atingir todas essas metas aqui, todas essas restrições. Né? E o conjunto de todas essas restrições, ele vai acabar sendo um conjunto fechado, tá? Ilimitado. Né? Ele é fechado por quê? Porque as funções que definem essas restrições são todas funções contínuas. Né? E ele é limitado porque efetivamente eu tenho limites máximos e mínimos aqui, imposto primeiramente, né, pelo limite de consumo e de uso de insumos não negativos, de produção não negativa, e o limite de produção máxima
e o limite de consumo também, e o limite total de consumo é imposto pelos limites de produção máxima e pelas dotações iniciais previamente dadas. Tá? Então ele tem que fazer uma escolha para maximizar uma função contínua, que é a função de utilidade consumidor 1, e o conjunto de restrição dele é um conjunto fechado e limitado. Então ele sabe que ele tem solução. E, na verdade, nós sabemos que a solução, ou pelo menos uma das soluções possíveis para o problema dele, é exatamente a nossa alocação eficiente. Por definição, na nossa alocação eficiente, dadas as utilidades dos outros consumidores, a utilidade do consumidor 1 é máxima, né? Ou seja, eu não consigo aumentar mais a utilidade do consumidor 1 sem reduzir a utilidade dos outros consumidores. Então eu sei que a nossa alocação eficiente resolve esse problema aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou montar o lagrangiano desse problema, a gente deriva do lagrangiano as propriedades da alocação que atende, né, às condições de primeira ordem, e essas propriedades têm que ser atendidas pela nossa alocação eficiente. A gente pode derivar algumas propriedades de nossa alocação eficiente. E o nosso lagrangiano não é exatamente pequeno, mas vocês vão ver que ele não é complicado, né? A única coisa complicada aqui é a notação, né? Mas enfim, de fato ele é um lagrangiano relativamente simples. Ele começa com a função objetivo do problema, é a função de utilidade do consumidor 1, que o nosso planejador tem que maximizar. O restante que tem aqui é um monte de multiplicador de Lagrange multiplicando um monte de restrição. Tá? Então, a primeira restrição, o primeiro conjunto de restrição, tá, são expressos nessa somatória aqui. Tá? E estão dizendo o seguinte, olha, para cada consumidor, né, a partir do consumidor 2, a diferença entre, tá, a utilidade meta desse consumidor, né, o chapéu I, tá, e a utilidade que ele vai obter quando o nosso planejador escolheu, tá, ela tem que ser menor ou igual a zero, né? Ou seja, a nossa condição é que a utilidade que esse consumidor vai obter não pode ser inferior à utilidade o I chapéu. Então, essa condição aqui está expressa em termos de uma condição que tem que ser menor ou igual a zero. Bom, se vocês estão lembrados, né, das nossas condições de Cantor e Lagrange, tá? Essa condição vai ser multiplicada por menos um lambda, né? Se eu quero que esse lambda tenha sinal positivo na hora de interpretar resultados. Então, para cada consumidor I, eu criei um lambda I, tá? Que está multiplicando simplesmente a restrição de que ele tem que atingir um nível mínimo de utilidade, tá? Aqui para os nossos consumidores I igual a 2 até N, uma vez que o consumidor 1 eu quero maximizar a utilidade. Agora eu vou ter, tá, uma dupla somatória aqui, mas que de fato vai estar contemplando, tá, um outro conjunto de restrições. E o outro conjunto de restrições é o seguinte, que o consumo de cada um dos bens por parte de cada consumidor, ou seja, as variáveis x superescrito I subscrito L, tem que ser todas elas maiores ou iguais a zero. Né? Ou, se a gente quiser expressar, né, a condição em termos de menor ou igual a zero, o negativo de x superescrito I subscrito L tem que ser menor ou igual a zero. O negativo de x superescrito I subscrito L multiplicado por menos um multiplicador de Lagrange, que a gente está chamando de φ, fica um positivo. Então tem um positivo aqui, multiplicando, tá, uma série de multiplicadores φ, né? Todos eles associados a um consumidor e a um bem. Então, φ superescrito I subscrito L. Tá? Então, isso daqui são só os multiplicadores de Lagrange vezes a condição de que o consumo de cada um dos bens tem que ser não negativos. Né? Como, né, esses multiplicadores de Lagrange, os consumos de cada um dos bens, são perfeitamente descritos pelo indivíduo e pelo bem considerado, eu preciso de uma dupla somatória aqui. Tá? Mas simplesmente é um monte de multiplicador de Lagrange multiplicando restrição. Bom, o terceiro grupo de multiplicadores de Lagrange multiplicando restrições aqui é esse grupo aqui, tá? E esse grupo aqui eu tenho um multiplicador associado a cada bem. E a questão é, né, o consumo de cada bem, né, mais o uso o total de uso de cada bem para consumo e para produção não pode exceder o que existe desse bem inicialmente na economia, mais o que foi produzido na economia desse bem. Tá? Então, o que está sendo somado aqui tem que ser sempre
menor ou igual ao que está subtraindo. O termo entre parênteses é negativo, eu vou multiplicar por menos o multiplicador de Lagrange, menos μl. Então eu tenho o sinal de menos aqui na frente do somatório, e aqui o multiplicador de Lagrange μ, né? Um multiplicador de Lagrange para cada bem, portanto, μl, né? Tá ok? Isso daqui, então, é um conjunto de multiplicadores de Lagrange, né? L maiúsculo multiplicadores de Lagrange, que multiplicam as restrições de que consumo, né? O uso total de bens, né? Para consumo e para insumo de produção, não pode exceder o que já existe desse bem, mais o que foi produzido desse bem. Bom, terceiro grupo de multiplicadores de Lagrange aqui vai exigir um triplo somatório, tá? Mas vamos começar do lado do último termo, né, que está aparecendo aqui nesse somatório, que é esse x maiúsculo JLK. Isso aqui indica o quê? Quanto do bem L está sendo empregado pela empresa J para produzir o bem K, né? Esse valor aqui sempre tem que ser não negativo, né? Então eu vou multiplicar por um multiplicador que eu estou chamando de eta, tá? Um multiplicador para cada um, né, dessa combinação JLK, portanto eta JLK, tá? E esse multiplicador aqui, como o negativo desse termo tem que ser menor ou igual a zero, quando eu multiplicar por menos eta, vai ficar menos com menos, fica mais, por isso sinal de mais aqui na frente do somatório. E como eu tenho três letrinhas aqui, né, eu estou somando por empresa J, por insumo L e por produto K, eu tenho um triplo somatório aqui, tá? Mas novamente, né, é um monte de multiplicador de Lagrange multiplicando, tá? Uma condição relativamente simples que se repete, né? Aqui no caso, né, m vezes L ao quadrado vezes, tá? Bom, e o último termo, por fim, é o termo que está multiplicando, tá, a condição de que a quantidade produzida, né, por empresa de cada um dos bens não pode ser superior à quantidade que ela poderia produzir de acordo com o que diz sua função de produção, usando o vetor de insumos que essa empresa empregou na produção desse bem. Então esse termo aqui tem que ser sempre menor ou igual a zero. Eu vou multiplicar por menos, né, um multiplicador de Lagrange aqui, o eta, tá? Então, e aqui eu vou ter dois somatórios, né? Eu vou ter um eta JK, um eta para cada empresa J e cada produto dessa empresa, né? Então, portanto, eta JK, tá? E, portanto, eu preciso ter dois somatórios, né? Um somatório para o J variando de 1 até M e o K variando de 1 até L, tá? Eu poderia ainda colocar mais um termo aqui que eu acabei evitando de colocar, que seria o termo de que todos os y's têm que ser maiores ou iguais a zero, tá? Mas como a gente sempre vai atender essa restrição tranquilamente, então eu nem coloquei isso aqui, porque vai poluir ainda mais, né, o nosso lagrangiano, que, como vocês podem ver agora, é um lagrangiano relativamente simples, né? Bom, uma coisa que talvez que vai ser conveniente para a gente não ter que tratar o consumidor aí aqui como uma exceção, é falar o seguinte: olha, vamos chamar lambda 1, tá? Aqui eu tenho a partir do lambda 2 até o lambda n, né? Vamos chamar lambda 1 de 1, tá? E vamos dizer aqui que o chapéu 1 é a utilidade do consumidor 1 quando ele consome o vetor nulo, né? Então, assumindo que as preferências do nosso consumidor sejam localmente não saciáveis, tá? Essa utilidade é a pior utilidade dele, né? Então, nesse caso aqui, eu posso tirar o consumidor 1 daqui, colocar ele dentro desse somatório, né? E se eu inverter, né, o sinal do que está aqui dentro do somatório e o que está aqui nesse somatório também, eu fico com o meu lagrangiano um pouquinho mais enxuto, né? Só um pouquinho mesmo mais enxuto, mas ele começa já com somatório, né, de i igual a 1 até n, lambda i, tá? Que multiplica o i de xi menos o i chapéu, tá? Em que o i chapéu para o consumidor i igual a 2 até n é exatamente o que a gente já tinha definido, né? A utilidade que ele obtém na alocação ótima que a gente já conhece, né? E o i chapéu calculado para o consumidor 1 é a utilidade dele que ele obtém quando ele está consumindo o vetor zero, né? Vocês lembram que eu tinha um sinal de negativo nesse somatório, mas esses termos aqui estavam trocados, né? Então, na verdade, eu multipliquei por menos 1 dentro do colchetes e daí pude tirar o sinal de negativo desse somatório, tá? E ficou essa nossa expressão.
E embora esse lagrangiano possa parecer complicado, a gente vai ver agora, né, que a obtenção das condições de primeira ordem genéricas é relativamente simples, né? Primeiramente, as derivadas parciais do nosso lagrangiano em relação a cada um dos multiplicadores de Lagrange devem ser maiores ou iguais a zero, né? Elas vão ser maiores do que zero apenas no caso em que a restrição que o nosso multiplicador está multiplicando ela não for limitante marginalmente da nossa escolha, né? Caso eu estiver se essa restrição tenha que ser atendida, se ela seja obrigatória, se estiver limitando a nossa escolha, a derivada do lagrangiano em relação ao nosso multiplicador de Lagrange deve ser exatamente igual a zero. Bom, o resultado disso é que esse termo entre colchetes tem que ser maior ou igual a zero, né? A utilidade de cada consumidor tem que ser maior ou igual à utilidade meta desse consumidor, né? O consumo de cada um dos bens por parte de cada um dos consumidores tem que ser maiores ou iguais a zero. Esse termo aqui tem que ser menor ou igual a zero, porque eu estou multiplicando por menos ml aqui, né? Portanto, para ficar maior ou igual a zero, esse termo tem que ser menor ou igual a zero. Isso daqui simplesmente diz que, né, que o total consumido de um bem, mais o total usado desse bem como insumo na produção de outros bens, não pode ser superior, né, ao total pré-existente desse bem, mais o total produzido desse bem. Esse termo aqui tem que ser maior ou igual a zero, que também faz sentido, eu não posso usar quantidades negativas de insumo na produção de um bem, e esse termo aqui tem que ser menor ou igual a zero, o que significa que o meu produto não pode exceder, né, o valor da função de produção. Então, como a gente esperava, né, as derivadas, a condição de igualdade entre as derivadas do nosso lagrangiano em relação a cada um dos multiplicadores de Lagrange a zero, né, no caso em que as restrições são impositivas, elas estão limitando nossa escolha, essa restrição simplesmente vai reproduzir, né, as restrições que foram impostas ao nosso problema. Então não tem nenhuma novidade, né, nessa solução que está aqui, são as restrições que foram impostas ao nosso problema. O que é interessante é quando a gente derivar o lagrangiano igual a zero em relação às nossas variáveis de controle, né? Quais são as nossas variáveis de controle? Bom, eu tenho que definir quanto vai ser consumido de cada bem por parte de cada consumidor, eu tenho que definir quanto vai ser usado de cada bem, quanto como insumo na produção de cada um dos outros bens para cada empresa, e eu tenho que definir quanto vai ser produzido de cada bem. Essas são as nossas variáveis de controle, elas estão em 3 grupos, né? O primeiro grupo é consumo de cada bem por consumidor, segundo grupo, uso de cada bem por empresa para a produção de bens, né? E o terceiro grupo, quanto vai ser produzido de cada bem. Então eu vou fazer de fato, então cada um desses grupos vai ter uma fórmula genérica, né, das condições de primeira ordem. Vamos começar então calculando essa fórmula genérica, tá, para as derivadas do nosso lagrangiano em relação a x e L, né? Então quando eu faço a derivada do meu lagrangiano em relação a x e L, tá certo? O que eu vou obter, onde está, né, onde está o nosso x e L, né? Eu tenho o x e L, ele aparece aqui como argumento da minha função de utilidade do consumidor I, né? Esse vetor xi, ele tem diversos componentes, entre eles, né, um dos componentes é o x e L, então eu preciso calcular essa derivada. Então eu vou ter a derivada da minha função de utilidade, eu vou ter lambda I, que multiplica a derivada da minha função de utilidade, do consumidor I, calculada no ponto xi, em relação a x e L. Como essa condição vai ter que ser atendida pela minha solução eficiente, eu vou colocar aqui o chapéuzinho indicando que esse chapéuzinho aqui são as variáveis, né, que atendem, né, a condição. Tá? Então, se eu resolver nossas condições de primeira ordem, eu vou chegar ao meu x e chapéu, tá? E vou chamar o lambda e chapéu, o lambda associado a esse x e chapéu. Tá? Bem, mas onde mais aparece o x e L? O x e L também aparece
multiplicando o φ e L, né, aqui, tá? Então, quando eu derivo, né, φ e L vezes x e L em relação a x e L, só sobra o φ e L. Então, preciso colocar aqui mais φ e L, né? E ele aparece também, o x e L, tá? É, nesse tema aqui, né? Isso aqui é a soma de todos os consumos do bem L por todos os consumidores, em particular pelo consumidor I, né? Então, esse tema aqui está multiplicado por menos μL. Então, vamos colocar aqui menos μL. E essa aqui é a derivada do nosso lagrangiano em relação a x e L, ela tem que ser igual a zero, né? Nossa primeira condição de primeira ordem, tá? Deixa eu colocar aqui, deixar todos os multiplicadores de Lagrange com um chapéuzinho em cima, indicando que eu estou, quando eu tiver na minha solução ótima, né, resolvido minhas condições de primeira ordem de Lagrange, eu vou encontrar, né, lambda e chapéu, x e chapéu, φ e L, mi e L todo chapéu. Estou repetindo essa condição de primeira ordem nesse slide que se segue aqui, tá? Eu estou destacando aqui, né, a condição a qual a gente chegou no slide anterior, tá? E essa condição aqui, ela pode ser rearranjada, né? Primeiro, a derivada da utilidade do consumidor I em relação a x e L é a utilidade marginal do consumidor I, tá? Então, vou substituir isso daqui por utilidade marginal do consumidor I, passar, tá, o μL e o φ e L para a direita, e eu fico com essa expressão aqui, né, que é, tá, a mesma que está em cima, mas já usando uma expressão econômica, né, que é a utilidade marginal do consumidor I. Então, lambda I vezes a utilidade marginal do consumidor I, a utilidade marginal do bem L para o consumidor I, é igual a μL menos φ e L chapéu, tá? Os multiplicadores de Lagrange, bom, nós montamos o lagrangiano para que todos os nossos multiplicadores de Lagrange fossem maiores ou iguais a zero, tá? Então, o lambda e chapéu é maior ou igual a zero, o φ e L é maior ou igual a zero, né? E, tá, o μL chapéu também é maior ou igual a zero, tá? E esses multiplicadores de Lagrange, eles necessariamente vão ser maiores do que zero se a restrição que eles estão multiplicando for atendida com folga, né? Ou seja, se ao resolver o meu problema de maximização, eu não precisei chegar no limite dessa restrição, tá? Então, por exemplo, se eu conseguir dar para o consumidor I uma utilidade maior do que a utilidade UI chapéu, o meu lambda I vai ser igual a zero, tá? Caso contrário, meu lambda I pode ser positivo, e o que eu vou argumentar para vocês é que usualmente ele vai ser positivo, tá? Outro caso, né? Se o meu x e L for maior do que zero, o meu φ e L vai ser igual a zero, né? Então, sempre que eu não tiver uma solução com o nosso consumidor I consumindo zero do consumidor x e L, esse φ e L desaparece. E o terceiro caso, né, quando, tá, o total usado do bem L, tá, na economia, né, tanto para consumo quanto como insumo na produção de outros bens, tá, for menor do que o total pré-existente nessa economia, mais o total produzido desse bem, tá? O μL vai ser igual a zero, né? No caso contrário, tá? O μL pode ser positivo e usualmente vai ser, ok? Daqui a pouquinho a gente vai interpretar dois desses multiplicadores, que são dois multiplicadores importantes, que são o μL e o lambda I. A gente vai usar o teorema de Envelope para interpretar esses multiplicadores. Mas antes disso, né, vamos calcular as outras condições não triviais de primeira ordem, tá? Então vamos voltar ao nosso lagrangiano e eu tenho ainda duas variáveis de controle que a gente tem que derivar o lagrangiano igual a zero, né? Que são a derivada x maiúsculo jkl, tá? E a derivada yjk, né? Tá, ok? Bom, onde aparece, né, o x maiúsculo, o yjk, vamos derivar primeiro em relação a yjk, tá? Bem, o yjk
vai aparecer, tá? Somando, tá? Esse YL aqui, vejam que nesse somatório o L está variando de 1 até L, ele vai passar por um valor K qualquer, tá certo? E eu vou ter aqui a produção do bem K, né? Tá certo? Sendo... vou ter a produção do bem K sendo afetada aqui, tá? E aparece também aqui, né, nesse somatório aqui, tá? YJK, tá? Então, quando eu derivo, tá? Quando o valor de L está variando de 1 até L maiúsculo, né? Quando L é igual a K, aqui eu vou ter μK menos μK vezes menos, tá? Nesse menos YK, e nesse YK aqui é um somatório, tá? Pelo qual passa de todos os YJK, né? Então, para uma empresa J específica, vai aparecer uma vez YJK aqui, multiplicado por menos 1 e depois por menos μL. Quando eu derivo isso daqui em relação a YK, né? YJK, essa derivada vai ser igual a μL. Deixa eu escrever aqui embaixo, né? Então, que a derivada do nosso Lagrangiano em relação a YJK tem que ser, na nossa solução ótima, igual a zero, né? O que vai então implicar, primeiro, μL, e que é a derivada, portanto, né, que a gente estava falando dessa expressão aqui em relação a YJK, tá? E eu preciso também derivar essa expressão em relação a YJK, e aqui, evidentemente, a derivada é muito simples, é simplesmente menos νJK. Menos νJK é igual a zero, né? Isso daqui calculado, né, nos valores dos multiplicadores de Lagrange associados à nossa solução do nosso problema de maximização. Bem, e a última condição não trivial de primeira ordem, né, ou seja, a última condição que não replica, né, uma das restrições do nosso problema, tá? O último conjunto de condições triviais, não triviais de primeira ordem são as condições que implicam, né, para os diversos valores de J, K e L, que a derivada do nosso Lagrangiano, tá, em relação a x J maiúsculo K, vírgula L tem que ser igual a zero. Bom, isso aqui vai implicar, né, o seguinte, onde que nós temos a derivada, onde que essa variável, né, x maiúsculo JKL aparece. Ela aparece aqui, né, onde está o meu pointer aqui, né, nessa variável aqui, que é simplesmente a somatória de todas as demandas do bem L como insumo na produção de todos os bens, em particular na produção do bem K, em particular na produção do bem K por parte da empresa J. E ela aparece aqui, evidentemente, né, explicitamente, e ela também aparece como argumento da função de produção da empresa J, tá? Na produção do bem K, então ela também aparece nesse ponto aqui. Lembrem-se que o vetor x maiúsculo JK é o vetor de todos os insumos, né, de todos os bens empregados, né, na produção do bem K pela empresa J. Ok? Então, quando eu vou fazer a derivada, então primeiro tenho que ver, né, a derivada desse termo aqui, menos μL, que multiplica todo esse termo em relação a xJKL. O xJKL aparece somando nesse termo aqui, então vai aparecer simplesmente um menos μL. Então, menos μL. Tá? Depois, aqui está o segundo local em que aparece o nosso xJKL multiplicado por eta JKL. Então, vamos colocar aqui mais eta JKL, né? E finalmente, né, ele aparece aqui como um componente desse vetor xJK, tá? Então, quando eu derivo esse termo aqui em relação a xJKL, eu vou ter a derivada de f, né, de JK em relação a xJKL,
o negativo dela multiplicado por menos ni. Com menos fica positivo. Eu vou ficar com mais ni jk, que multiplica a derivada de f j k de x maiúsculo jk em relação a x maiúsculo jk, vírgula L, tá? Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, e isso vai ser igual a zero na nossa solução, que consiste, né, em todos os multiplicadores de Lagrange chapéu e o x maiúsculo jk chapéu também, tá? Bom, essas duas condições, elas estão reproduzidas no slide que eu vou mostrar agora para vocês, que aqui está o nosso slide, né? E aqui está a nossa primeira condição, tá? Nessa primeira condição, na verdade, eu tinha escrito lá que ni chapéu L menos ni chapéu JL era igual a zero, que implica que ni chapéu L igual a mi chapéu L igual a ni JL, né? Tá, ok? E a segunda condição, essa aqui que a gente acabou de derivar, tá aqui, tá ok? Uma coisa interessante a se notar, né? Se a gente pode combinar essas duas restrições de fato, né? Primeiro observando, tá, que a primeira restrição diz que, tá, o multiplicador de Lagrange NiJL é igual ao multiplicador de Lagrange ML, né, para todas as empresas. Isso quer dizer que eu posso já substituir, tá, esse termo aqui, eu posso substituir, né, pelo termo, tá, mi, aqui o subscrito é K, né, então eu vou colocar mi K, tá? Rearranjando, né, essa expressão aqui, tá chamando isso daqui, né? Isso aqui o que que é? É a produtividade marginal na empresa J do bem L na produção do bem K, tá? Então, rearranjando essa expressão aqui, trocando os termos aqui, eu fico com essa expressão, né? O mi K multiplicado pela produtividade marginal, né, do bem L na produção do bem K na empresa J, tá, é igual a μL menos eta JKL, tá? Novamente, né, todos esses multiplicadores de Lagrange, eles foram construídos para serem sempre maiores ou iguais a zero, e eles só vão ser iguais a zero quando as restrições, não é verdade que só vão ser iguais a zero nessa situação, mas quando as restrições impostas, né, as restrições que estão multiplicando são atendidas com folga, ou seja, a gente atinge o máximo antes de encostar nessas restrições, esses multiplicadores de Lagrange vão ser iguais a zero, né? Em outros casos, a gente tem que assumir sempre que ele vai ser maior ou igual a zero, e eu vou argumentar que alguns dos multiplicadores de Lagrange do nosso problema eu vou assumir que sempre vão ser positivos, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Mas o que acontece então? O multiplicador μ a gente já viu, né? Ele vai ser igual a zero sempre que esse termo aqui for menor ou igual a zero, né? Ou seja, sempre que xl mais ql for menor do que WL mais YL, tá? Nesse caso o ML vai ser igual a zero, senão ele pode ser maior ou igual a zero, né? O produto desses dois termos é sempre igual a zero, né? O nosso eta chapéu KL, ele vai ser sempre igual a zero, desde que, tá, o nosso x chapéu JKL seja maior do que zero, né? Senão ele vai ser maior ou igual a zero, tá? E finalmente, né, o nosso ni J chapéu, tá? Esse carinha aqui, ni J chapéu, ele vai ser igual a zero apenas caso na solução ótima, né, o y J chapéu, aqui tem um chapéuzinho, o y JK chapéu, né, ele for menor, né, estritamente menor do que o valor da função da função de produção FJK calculada no vetor XJK chapéu, tá? Senão ele pode ser maior do que zero, usualmente vai ser maior do que zero, né? Mas enfim,
Então são essas as condições desses multiplicadores, né? É claro que a gente vai trabalhar um pouquinho, né? Em algumas situações, alguns desses multiplicadores de Lagrange, eles vão ser iguais a zero, né? E isso aqui vai simplificar essas nossas expressões de uma maneira que, por vezes, vai ser bem interessante. Bom, e a gente pode usar o teorema do envelope para já interpretar o significado de dois multiplicadores de Lagrange dos quais a gente falou, tá? Então, para esclarecer bem esse significado, né, vamos retornar, né, o problema de maximização que nós estávamos dizendo que a nossa alocação eficiente resolvia. Era um problema de maximizar a utilidade de um consumidor que a gente escolhia arbitrariamente entre os N consumidores. Nós escolhemos por simplicidade o consumidor 1, tá? Dadas as restrições de factibilidade, né, impostas pela economia, tá? E essas restrições, elas dependem de funções de produção e dependem de um parâmetro que é a dotação inicial de cada um dos bens nessa economia. Então, vou ter L parâmetros, WL, que dizem quanto eu tenho inicialmente de cada um dos bens da economia, tá? E além das restrições de factibilidade, eu tinha um requerimento, né, de utilidade mínima para cada um dos consumidores que não fosse o consumidor 1, né, consumidor 2, 3 e assim N. Tá? Cada um desses consumidores tinha que ter uma função, a função de utilidade não poderia ser inferior a um valor, o chapéu I, né, I correspondente ao índice do nosso consumidor. Bem, quando a gente resolve esse problema aqui, claro, a gente vai achar, né, os vetores ótimos de consumo de todos os consumidores, os vetores ótimos de produção de todas as empresas, quais que devem ser os insumos de produção de cada uma das empresas e assim por diante. Mas se eu pego, né, essa solução ótima e calculo o valor da função de utilidade do consumidor na solução ótima, eu vou ter, né, a função valor do nosso problema. Eu vou ter a utilidade máxima que eu posso dar para o consumidor 1, dadas as restrições do nosso problema. A gente chama essa função, né, de função de valor do nosso problema. A gente pode notar ela com a letrinha V, como é comum, tá? Eu vou usar V1 só para dizer que é a função valor, mas é uma utilidade do consumidor 1, né? E do que vai depender essa função valor? Vai depender dos parâmetros do nosso problema, ou seja, dos Ws, né? W1 até, tá? Para cada um dos bens dessa economia eu tenho uma dotação inicial, então W1 até WL maiúsculo, tá certo? E os outros parâmetros são as utilidades meta de cada um dos consumidores a partir do consumidor 2, né? Então, o chapéu 2 até o chapéu N. Tá? Então, essa vai ser a nossa função de valor associada a esse problema, né? Essa função de valor que a gente não calculou, nem vou calcular explicitamente, mas teoricamente ela existe, ela em função, né, dos parâmetros que dão as restrições da nossa economia, ela calcula qual que vai ser a utilidade máxima do consumidor 1. Né? Bom, o que diz o teorema do envelope? O teorema do envelope diz que a derivada parcial da nossa função de valor, V1, em relação a qualquer parâmetro, por exemplo, em relação a qualquer WL, tá certo? Ela vai ser igual à derivada do nosso lagrangiano em relação a esse parâmetro WL, tá? Quando o lagrangiano é calculado, né, com os argumentos correspondentes à nossa solução ótima, ou seja, quando eu estou olhando aqui os vetores de consumo ótimo de cada um dos consumidores, os vetores de produção ótimo de cada uma da empresa, né? E as matrizes de consumo de insumo de cada empresa também ótimas, tá certo? E quando eu estou colocando aqui os multiplicadores de Lagrange calculados nessa solução ótima, mas enfim, ela me diz isso aqui, tá? E da mesma maneira, a derivada de V1 em relação a qualquer um dos I chapéus aqui, né, vai ser igual à derivada do nosso lagrangiano, calculado no ponto ótimo, em relação a o I chapéu. Tá? Então, o que a gente tem que pegar, né, é o nosso lagrangiano e ver qual que é a derivada do nosso lagrangiano em relação a WL e qual que é a derivada do nosso lagrangiano em relação a o I chapéu. Tá? Eu vou pegar essa primeira formulação do nosso lagrangiano, né, porque de fato só para deixar claro, né, que a utilidade do consumidor 1 aqui, a gente depois colocou ela multiplicando
por um lagrangiano L1 que a gente definiu que era igual a 1, né, e subtraiu aqui uma utilidade U1 chapéu que seria igual a 1 calculada no vetor zero, mas foi só um artifício para deixar o nosso lagrangiano mais simples, né? Se eu derivar esse lagrangiano aqui, tá, em relação a UI chapéu, o que eu vou obter simplesmente é menos lambda I. E se eu derivar esse lagrangiano aqui em relação a WL, o que eu vou obter, o WL está aqui, ó, é simplesmente, tá, μL. Portanto, né, quando eu calculo isso nos pontos ótimos, aqui vai ser lambda I chapéu, aqui μL chapéu. Portanto, o valor lambda I chapéu, né, o valor lambda I que resolve o nosso o sistema, as condições, né, de primeira ordem de Lagrange, tá? Esse valor aqui, ele vai refletir o seguinte, né? Qual que é o impacto da utilidade, da meta de utilidade do consumidor I na utilidade máxima que eu posso dar para o consumidor 1, né? Ele pode ser pensado o seguinte, de quanto eu consigo aumentar a utilidade do consumidor 1 na margem se eu fizer uma pequena redução na meta de utilidade do consumidor I, tá? E o multiplicador μL chapéu, ele me diz qual que vai ser, tá, o impacto na utilidade do consumidor 1 se eu aumentar um pouquinho a dotação inicial do bem-L nessa economia, né? Qual que é o impacto marginal, qual que é o impacto de um aumento marginal na dotação inicial do bem-L na economia sobre a utilidade máxima que eu posso dar para o consumidor 1, tá? Esse impacto pode ser direto, porque pode ser que eu coloquei um pouquinho a mais do bem-L e isso aí passou a ser consumido pelo consumidor 1, ou pode ser indireto, né? Eu coloquei um pouquinho a mais do bem-L e usei o bem-L como insumo para produzir um outro bem, e esse outro bem foi parar, né, no vetor de consumo do consumidor 1 e o consumidor 1 ficou melhor, tá? Então, esses dois multiplicadores de Lagrange já têm uma interpretação interessante. Nesse slide eu estou simplesmente reproduzindo, né, aqueles resultados que eu acabei de fazer rascunhando, está aqui, né, a derivada da nossa função de valor, né, em relação a UI chapéu é o menos lambda I chapéu, portanto, se eu aumento um pouquinho a utilidade que eu tenho que dar para o consumidor I, o meu consumidor vai perder alguma coisa proporcional a lambda I, né, o meu consumidor 1, eu vou ter que reduzir um pouco a utilidade máxima que eu podia dar para o consumidor 1, né? E a derivada da minha função de utilidade indireta em relação a WI, na função de utilidade indireta não, falei besteira, né? A derivada da minha função de valor em relação a WI, né, é igual a μI chapéu, né? Tá certo? Então μI me diz quanto que eu consigo aumentar a função de utilidade máxima que eu posso dar para o consumidor 1 quando eu aumento um pouquinho, né, o valor μI chapéu. Eu havia esquecido, né, de colocar o superescrito 1 aqui na nossa função V, coloquei aqui só para indicar que essa função valor está associada à utilidade do consumidor 1, né? Bem, apenas para completar, tá? Eu vou fazer uma hipótese sobre esses valores de lambda I chapéu, né? O que eu vou assumir aqui é que sempre que eu aumento ou eu reduzo sempre que eu reduzo a utilidade meta de um consumidor, que não seja o consumidor 1, eu vou poder aumentar um pouquinho como contrapartida a função o valor da utilidade máxima do consumidor 1, tá? Isso quer dizer o seguinte, eu vou supor que sempre que eu requeiro menos de utilidade para um determinado consumidor, eu consigo liberar algum tipo de recurso para deixar o consumidor 1 mais feliz, seja diretamente, o consumidor, vamos supor, eu reduzo um pouquinho a meta de utilidade do consumidor 2. E para então atingir uma meta de utilidade um pouquinho mais baixa, eu consigo liberar algum bem que o consumidor 2 estava consumindo, alguma quantidade de um bem que o consumidor 2 estava consumindo, eu transfiro para o consumidor 1 e o consumidor 1 fica mais feliz. Eu teria um efeito direto, né? Podendo diminuir a utilidade do consumidor 2, transferindo uma parte do consumo para o consumidor 1 ficaria mais feliz, né? E eu posso ter também algum efeito indireto. Pode ser que o consumidor 1 ele não queira consumir nenhum dos bens que o consumidor 2 está consumindo.
Vamos assumir esse caso extremo. Mas é possível que, reduzindo o consumo, fazendo com que o consumidor 2 reduza o consumo de alguns bens, tá? Eu posso usar os recursos que foram liberados para produzir esses bens, para produzir os bens que o consumidor 1 queria e aumentar o consumo dos bens que o consumidor 1 deseja dessa maneira. Ou pode ser que alguns bens que o consumidor 2 esteja consumindo podem ser usados como insumo na produção de bens que o consumidor 1 queira, né? Ou pode ser que o consumidor 2 consuma bens que eu posso dar para um outro consumidor, compensar esse outro consumidor para transferir bens para o consumidor 1. Em qualquer uma dessas situações, quando eu reduzo a meta de utilidade do consumidor 2, eu consigo aumentar a utilidade do consumidor 1. Isso quer dizer, em qualquer uma dessas situações, tá, o lambda 2 chapéu vai ser maior do que zero, né? Em situações muito raras, né, muito extremas, pode ser que, digamos assim, a utilidade do consumidor 1 não tenha nada a ver com a utilidade do consumidor 2. Né? As restrições que impactam a utilidade do consumidor 2 não tem nenhuma relação com as restrições que impactam a utilidade do consumidor 1, nem relações diretas, nem indiretas. Né? E nesse caso aqui o lambda 2 seria igual a zero. Tá? Mas essas situações são tão extremas, né, estão pouco prováveis, tá? E a gente vai ter que dar tanta reviravolta para tratar dessas situações extremas que o que eu vou fazer daqui para frente é assumir, tá, que todos esses lambdas e chapéus são estritamente positivos, né? Tá? Então eu vou assumir isso aqui, tá? Isso daqui vai ser quase sempre verdadeiro, né? Só em casos muito extremos isso daqui não vai ser verdadeiro, e nos casos interessantes são os casos em que isso é verdadeiro, né? Quando há conflito, né, entre aumentar a utilidade de um consumidor vis-à-vis aumentar a utilidade de outro consumidor. Todos esses casos aqui, o lambda i vai ser positivo. Então eu vou assumir sempre, tá, esse fato aqui, que lambda i é sempre positivo. Bem, com isso eu encerro esse vídeo, tá? No próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos usar esses resultados, tá? Em especial, né, os resultados dos slides anteriores, né, das nossas condições de primeira ordem, tá? Para fazer uma interpretação econômica desses resultados. Eu vou começar interpretando essas condições de primeira ordem que estão ligadas ao consumo, né, que dizem respeito aos impactos, às condições de primeira ordem que estão relacionadas às utilidades marginais, tá? A gente vai perder um vídeo todo para discutir os desdobramentos dessas condições, tá? E a gente vai perder um vídeo todo para discutir os desdobramentos das condições de primeira ordem que estão ligadas, né, às produtividades marginais, a relações de produção, tá? Depois a gente vai discutir, tá, como que a combinação dessas condições de primeira ordem também tem os seus impactos, mas isso a gente vai fazer então nos próximos vídeos.